Sheila! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Muito Que bom bom te estar ver. aqui. Muito bom te ver. Muito bom estar com você. Uhum. E eu tenho certeza assim, que esse momento vai ser um momento maravilhoso, né? Compartilhando com algumas pessoas sobre essa live hoje. As pessoas têm um carinho muito grande por você, são muito encorajadas pelo aquilo que você é e por aquilo que acontece a partir de você, né? Então a gente está aqui na mesa, falta só o café, Oh, e eu queria bater um papo com você, né? E eu sei que o objetivo disso tudo é o encorajamento, é o despertamento de uma geração para cumprir o que o Senhor tem para a vida dela, né? Então eu já queria aí deixar com você para você estar se apresentando, falando um pouquinho de você, né? A gente não pode esquecer da Clara, sim. né? Que é extremamente importante dentro desse processo, né? Sim. Então é isso. Antes de você falar, eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que eu e a Sheila, nós somos amigos de infância. Uhum. Nós crescemos juntos, nós íamos ao culto a comer bolo no final do culto, quando éramos muito Uhum. pequenos. E não imaginávamos estar vivendo aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu na igreja local, pastoreando, e ela no campo, né, envolvida aí com pastoreio, com evangelismo, com profético, enfim, com treinamento, tudo que tem acontecido através da tua vida é incrível. Então vai lá, Sheila, se apresenta, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Clara e a gente vai batendo um papo. Tá bom. Ai, que bom estar aqui com você, estar em casa. Eu tava sentindo saudade disso, de conversar com você, mas agora eu vou conversar com você e com um monte de gente, né? Então, vamos ver se eu sei fazer isso. Meu nome é Sheila, para quem não sabe, né, que não é da igreja. Eu sou missionária, tenho 30 e poucos anos, sou bem novinha. Tenho uma filha chamada Clara. Nós duas estamos no campo hoje. Ela fez 16 anos, vai fazer 17 daqui a um mês, eu nem acredito. E eu trabalho já desde 2016, vai fazer 4 anos que eu estou em Missões Integral, trabalhando com jovens, enviando jovens para ser missionários, inspirando eles. E participando do que Deus me convidou, né? Me convidou a fazer parte dos povos, amar os povos, amar o perdido. E eu amo o que eu faço. Não sei fazer outra coisa, não sei isso. Que eu sabia antes, não sei mais. E também estou em casa com meu amigo, né? Com o Alex, meu pastor, minha igreja, o lar. Eu falo que a missão é minha casa, mas aí é meu lar, né? Da onde eu vim, onde vejo meus vínculos mais profundos. As pessoas que me conhecem profundamente estão aí. Então, aí é meu lar, e partilhar um pouco hoje com vocês é uma honra. Então, eu não sei como é que vai ser muito bem, como é que vai ser as perguntas, mas eu espero contribuir para que inspire você a amar o que Deus está fazendo e a perceber Deus nesse ano, né? Tão atípico. É isso. Ô Sheila, as pessoas, elas olham os stories, né? Elas olham assim os vídeos, elas olham todas as movimentações, mas a realidade é que nada começou assim, né? Não. Começou daí. Então, assim, a pergunta que eu tenho para te fazer é: como foi teu processo assim de conhecer a Cristo, teu processo de conversão, né? Voltando lá atrás, acho que alguns anos atrás, né? Quando você conheceu a Cristo,
E quando você começou a notar que os efeitos do evangelho começou a produzir em você algumas características do Senhor, tipo, porque a gente conhece a Cristo, né? E a partir do Cristo que a gente conhece, algumas coisas começam a mudar, a nossa mente começa a ser levada cativa. Então, assim, quando você viveu isso, como foi esse tempo, né? Quando tudo começou assim com Cristo? Então, eu cresci num lar, né, cristão, e na Assembleia de Deus, né, que eu ia lá comer o lanche lá da Dona Lúcia, né, com você, e mas eu tinha muita dificuldade em entender o evangelho. Na verdade, eu tive muito contato com a religião, né, hoje eu sei disso, na época eu não sabia. E então eu tive muita dificuldade. Para quem está entrando agora, acho que estão entrando algumas pessoas, o Alex me fez uma pergunta sobre como foi o convite de Deus para mim no início, aonde começou tudo, né? Para até eu chegar agora. Então, eu estou contando um pouquinho do meu processo, quando eu descobri minha vocação, o meu chamado e o meu encargo, né, de trabalhar com jovens e o que eu tenho desempenhado. Então, vamos lá no início, né? Eu fui criada numa igreja tradicional, né? Com escola dominical e tudo mais. E cresci nesse meio, acreditando em um Deus, mas um Deus bem distante, né? Um Deus bem longe, aquele carinha lá da bengala, né? Aquele velho que, se você pecar, ele vai jogar você no inferno. Então, eu tive um contato com a religião. E também, o que me ajudou a ser bem conservadora, o que me ajudou nas minhas crenças em escolher sempre Deus. Acaba que a religião, ela tem um lado né, assim, muito ruim, mas ela também trouxe crenças fortes para mim ao mesmo tempo, né? Eu aprendi a ler a Bíblia, a meditar, essas coisas todas eu já tinha contato, porque aprendi na minha casa, né? Então eu cresci na adolescência com falta de paternidade, aquela coisa toda de ser órfã, né? Fiz escolhas em que esse Deus de longe, né? Ele ia me punir. Então, se eu pecasse, eu perdia todo o direito, né? Toda a herança, não tinha jeito. Então eu escolhi, já que não tem mesmo, eu vou embora, porque não dá para ser essa crente, essa coisa toda que a religião me pede. Era muita coisa para mim, né? Então, tive parte da minha juventude roubada, né? Eu digo assim, um pedaço que faz parte da minha história. E aí foi onde eu tive contato com o mundo, tive contato com todas as... Olha, tá entrando um monte de gente que eu conheço aqui, Malex. Eu me perco, eu posso ficar olhando. Aí, então eu tive contato com essa questão toda. E nesse caminho, onde Deus era tão distante, eu ouvia Deus. Eu sempre ouvi Deus conversar comigo, me chamar, dizer coisas sobre mim em que eu não via, né? Em que eu não via, em que eu não achava que eu era digna, né? Em toda a minha história. Então, tive muitas dificuldades em relacionamentos interpessoais, dificuldades sentimentais, né? Fiz escolhas baseadas no buraco grande que toda a falta de paternidade, a orfandade trouxe ao decorrer da minha história. E aí, quando me deparei, né, com um tempo diferente, que foi porque assim, eu só lembro de coisa boa que Deus fez nesses 4 anos, então é como se minha vida tivesse resetado. Eu não estou de verdade buscando nada, é que realmente eu não sei contar mais do velho homem, eu só sei contar coisa boa. Desculpa, gente. Eu estou fazendo um esforço aqui, mas é que... Então, assim, eu me encontrei nessa inconstância em ir para a igreja, voltar e vir de novo, enfim.
Um dia Deus falou comigo, eu estava na minha igreja, que é a Igreja Luzeiros, e eu sempre fui muito amiga do Marlex. O Marlex sempre foi uma pessoa que estava na minha vida, ele entrava na minha vida, assim. Eu estava na escola, o Marlex estava lá, né? Meu amigo da escola. Estava no culto da Dona Lúcia, ele estava lá. Eu estava indo, meio que assim, não queria ir para a igreja, né? Estava assim, meio inconstante. Ele estava lá, sempre constante em Deus. Mas foi muito diferente de mim, né? Você, né? No caso, né? Que eu tô conversando. Não é. O meu pastor, você foi muito diferente de mim. Eu era inconstante e ele era muito constante. Isso me ensinava muito. Hoje eu sei disso, né? Mas eu na época não sabia, achava que ele era só crentão, né? Então eu ficava assim, gente, o Marlex, ele é muito crente, né? Ele ama muito Jesus e tudo mais. Então ele me ensinava muito com o testemunho dele. Sempre tinha um lugar na mente, ele sempre teve esse lugar me trouxe para esse lugar assim de responsabilidade com o meu chamado. Tipo, Sheila, e aí, o que você vai fazer? Ele e a Débora sempre trouxeram essa realidade para mim. Sheila, você não é essa pessoa, você tá perdida aí, né? Ou, tipo, ele falava umas coisas engraçadas, né? Que eu falava, gente, não é possível que ele acredite nisso. E aí, eu vendo aquele testemunho deles, né? Sempre constantes, desde criança, e eu ficava, deve ter jeito pra mim também, né? E aí, entendi. Na verdade, eu já tinha falado há um tempo atrás, e eu ficava teimando, porque ele era meu amigo, e eu achava que era coisa do meu coração. Eu falava, não vou participar da igreja dele, porque eu acho que é porque eu gosto da Débora do Marlex, então eu quero, tipo assim, ficar com eles, que eles são meus amigos, a gente já participou de ministério junto, a gente se serviu, já pregou junto, já teve célula, enfim. Então eu pensava que porque ele era meu amigo, eles eram meus amigos, não precisava caminhar com eles. O que era um erro meu, né? E aí, um dia Deus falou que eu era teimosa e que eu precisava ir para a igreja deles. E aí eu fui, e foi lá que tudo começou. Lá ele teve eles tiveram um contato muito forte com missão, né, com pessoas que faziam missão. Eu comecei a entender melhor, né, me despertou para isso, Mauro, Daniel, né, as coisas que a igreja trazia para mim, me ajudou a entender missão, entender a minha vocação. Porque até então eu sabia que essa coisa de igreja era uma coisa assim, muito assim, eu ia domingo, e aí eu voltava, eu achava que não era para mim, entendeu? Eu falava assim, porque assim, eu volto para casa, eu vou trabalhar, eu não tô sabendo fazer isso. Eu sabia que eu era muito intensa em Deus, mas eu não entendia esse negócio de missão, porque era muito raso para mim. Então, indo na igreja, e a igreja, engraçado que a minha igreja me ensinou sobre missão. Eu tive um contato com a Jocum em 2014, e Deus falou algumas coisas comigo de missão, mas ainda não foi aonde eu entendi de verdade. Eu entendi mesmo na minha igreja, quando teve um movimento de missão na minha igreja, aonde os meus pastores proporcionaram momentos em que o Mauro Cruzeiro do Amor em Ação pôde ir, momentos em que eu pude ver, falar, não, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero me envolver. Então, assim, pessoas que estavam fazendo isso, né? Inclusive, a minha igreja estava fazendo isso, pegando pessoas da rua, colocando dentro de casa. Então, eu fiquei muito assim, será que é isso, né? E aí surgiu o grande convite de Deus de eu fazer TED, né? E aí, eu já na igreja e tudo, trabalhando com a igreja, já inserida ali dentro do contexto, né? E caminhando com eles, com os meus amigos, que é difícil se separar. E aí, começando a conviver com eles. Então, fui para a TED, onde ficou muito claro tudo, né? Para mim, que é a escola que eu hoje trabalho, né? Então, essa escola me ajudou a entender a minha vocação, a minha identidade, a entender as minhas dificuldades, né? Em que eu tinha, em qual eu não conseguia me encontrar. E eu assim, sofri uma grande transformação de mente em relação à religião. Eu aceitei Jesus de novo, praticamente, porque eu realmente tive muito contato com a religião e as minhas crenças eram muito falsas em um Deus muito distante. Então, a escola que eu fiz me ajudou a trazer um Deus pessoal, exclusivo, que era meu pai, meu amigo e minha família. Então, ficou muito claro para mim todo o desenho de Deus para mim, na minha caminhada, né? E aí foi que tudo começou, né? E Deus eu comecei a ter outros passos, né? Deus começou a
de um passo eu fui dando outro passo mais difícil, né? Primeiro foi deixar o meu emprego, onde eu ganhava muito bem, né? De 5 mínimo até 15, 20 mil reais. Então você vê que é um salário de uma pessoa que é sozinha, que não tem uma faculdade, mas que trabalhava com comércio muito alto, né? E onde eu cuidava de toda a minha família. Então eu deixei uma coisa, né, para ir para outra, e aí Deus, quando termina a escola, Deus me pede outra coisa e eu tenho que voltar, né? E foi um momento assim de ouvir de novo Deus, onde eu tive o apoio da minha igreja. Então todos os processos eu fui passando junto com a minha igreja, né? E com os meus pastores, todos, né? Se você olhar 4 anos atrás, todos os meus processos, muito interessante, porque todos eles, Marlex e Débora, estão inclusos, né? Então, voltar e entender Deus. Ele falou, falei, Marlex, eu acho que Deus está mandando eu ficar, mas eu não sei o que para me fazer. E aí liguei para ele no meu prático de escola, e aí ele me deu uma palavra, ele sempre me dá umas palavras bem direcionadas, né? E aí ele falou, olha, Sheila, volta para casa e veja aonde Deus vai te apontar de volta, né? Volta para o teu destino original e Deus vai te apontar daqui. E foi isso que aconteceu. Eu estava muito ansiosa por um monte de informação, e aí eu fiquei na casa deles. Eu nem fui para minha casa, fiquei 2 meses na casa deles, do Marlex e da Débora, quase 2, nem lembro. É claro, ficamos lá alugando eles, na casa deles, perturbando eles. Foi maravilhoso esse tempo, onde eu pude ressignificar muita coisa, né, e estreitar também o relacionamento ainda mais, né, porque morando junto a gente acaba estreitando ainda mais o relacionamento, né, não só aquele contato de vez em quando e tudo mais, mas bem mais profundo. E aí eu voltei com uma palavra, que foi a palavra do ano da igreja, de Salmo 126, e que foi a mesma palavra, nós oramos, ele me liberou debaixo dessa palavra, e aí voltei. E aí, desde então, todo ano é uma conversa que a gente tem, né? E aí Deus vai apontando para mim, eu vou dividindo com a igreja. Aí eu acho que é isso. Eu consegui explicar direito? Eu lembro que, assim, os primeiros momentos foram momentos de conflitos, né? Sim. Volto, não volto. Uma paixão pela base, pela missão, pelo treinamento, mas ao mesmo tempo parece que uma insegurança quando você chegava aqui, uhum, né? Existia ainda uma ligação, mas também um medo de permanecer e de certa forma esfriar o que se iniciou na base, esfriar o que se iniciou no campo, né? Mas eu lembro que isso foi vencido. E eu penso que todo mundo no início da missão, acredito que algumas pessoas estão nos ouvindo e já tiveram uma chamada, né? Já foram despertados na vocação, mas eu acho que esse primeiro momento causa muito medo, né? Então, é bom ouvir de você, porque encoraja, né? Todos nós somos naturais, somos humanos, temos dúvidas acerca da nossa movimentação, mas o segredo é aquilo que você fala muito bem, é ouvir a Deus, né? Aprender a ouvir a Deus, aprender a ter os ouvidos abertos, ter sensibilidade para ouvir a Deus e se mover no campo da fé, porque eu lembro que a primeiro momento a Clara ficou com a gente, né? Essa foi uma experiência incrível, assim, a gente ama muito a Clara. Essa semana mesmo ela me chamou no WhatsApp e, assim, toda vez que a gente se fala eu amo muito você, manifestação foi muito importante, de carinho, né? Mas, assim, não, você é a referência dela de pai, né? Assim, ela é referência para ela, é você, né? De família, assim, tudo é você. Foi um momento em que Deus tratou ela, né? E ela precisava, e também eu lá. Foi muito interessante isso. Foi incrível. E a verdade é que, tipo, você pegar, eu lembro como se fosse hoje, você pegando o teu carro, você pegando a Clara, né? E se movendo para Curitiba, né? E agora que vai ser, né? Tô saindo de uma cidade, estou indo para outra cidade
e agora com a minha filha, né? Em uma idade assim, desafiadora, que é a idade da adolescência, mas assim, o que eu percebo é que o tempo foi consolidando, Deus foi confirmando, e a gente tem visto aqui coisas incríveis, né, acontecendo nesse tempo. Mas tudo partiu desse desejo de obedecer a Deus, né? Tudo partiu do desejo de, assim, mesmo com medo, obedecendo Deus. Porque eu não sei se você se lembra que a gente teve uma oração lá na sua casa, em que... também te amo. Em que eu me ajoelhei e eu disse assim, olha, se não for para mim servir a Deus, eu não vou servir outra coisa. Melhor, né? Assim, tipo, eu decidi obedecer a Deus. Então, ouve no meu coração. Eu digo para os alunos aqui que decisões nos curam. Toda vez que a gente fica em cima do muro, Sheila, mas é decisão errada, não importa, ela vai te ajudar de alguma forma, mesmo que ela for errada. O que é ruim e que não tem graça de Deus é você ficar em cima do muro. Sabe aquela dúvida, aquela coisa assim, que você não é quente nem... Eu acho que isso encaixa muito naquele versículo, você não é quente nem frio. Fica uma coisa assim, né? dá enjoo na pessoa, entende? Dá enjoo. Não só em você, eu acredito que em Deus, nos que te cercam, porque ninguém consegue acompanhar algo que não produz constância. Então, quando você é curado, quando você decide, isso cura você, isso transforma você. Né? E quando você decide, baseado no que Deus está comunicando com você, isso fica muito melhor, né? E foi o que aconteceu comigo, porque eu realmente renunciei, olha a verdade, eu renunciei coisas em que hoje para mim não é renúncia, né? Eu renunciei coisas, é muito importante falar isso, que para mim hoje tudo que eu renunciei, quando eu conto com um futuro aluno ou alguma igreja ou algum jovem, ele fica, mas eu vou deixar isso, eu acho engraçado, eu vou deixar aquilo, e não existe renúncia nenhuma até que você se encontre de verdade com a sua vocação e seu chamado, porque não existe nada antes disso. É por isso que eu não consigo falar, às vezes é difícil pra mim, tipo assim, eu não consigo falar muito do velho, porque não existe graça no velho para mim, entende? É como se eu realmente tivesse entendido o meu propósito de tal maneira que eu quero, assim, olha o que eu fico pensando, é assim, ó, não posso perder tempo, eu tenho que trabalhar muito, tipo, fazer muita coisa para Deus, para recuperar o tempo em que eu ainda não entendi, não sabia o que eu era, quem eu era e o que eu nasci para ser, fazer, e tipo assim, e no que eu nasci para caminhar. Então, a verdade é que esse processo de decisão dessa menina com medo, que sai com esse carro e vem com essa menina, com outra menina que na verdade eu tive que enfrentar esses medos, né? E isso eu conto, e isso eu acho a parte mais bonita do meu testemunho, em que todas as noites na missão eu ainda assim sentia-me sozinha, sentia abandonada, tinha as mesmas carências, as mesmas dificuldades, mas eu acordava, e interessante que eu acordava à noite assim, meu Deus, eu nem trabalho, agora virei pedinte, como é que eu vou criar essa menina? Eu sou muito doida. Tipo assim, se eu já estava lascada, agora eu tô mais lascada ainda. E aí eu acordava, eu olhava pra Clara dormindo, mas eu lembrava que eu ouvia Deus. E o que me ajudava era essa presença de Deus, de conhecer a Deus. Porque aí eu falava assim, Deus, aonde você está? E ele me falava onde ele estava. Então, aquilo ali foi trazendo revelação do caráter de um Pai e de um Deus Emanuel, que curou aquele buraco que estava lá. Aquele buraco, aquela lacuna. Essas perguntas foram destravando o meu entendimento para um nível mais profundo de conversão. Aonde eu me encontrava com meu medo, ainda com aquela menina insegura, aquela pessoa sozinha, porém ainda assim, mas agora diferente, fazia as perguntas corretas para Deus, né? Tipo, eu sabia que palavra, né? Isso, eu sabia que assim, uma palavra, né? Você sobre uma palavra se movendo
Sim, crendo. e eu sempre me movia debaixo dela, porque é só ela, né? Não tinha nada. Porque a palavra ainda era assim, né? A palavra que para eu voltar, é engraçado que Deus fala comigo por ano, né? Às vezes por semestre, depende. Mas a palavra que Deus tinha me dado era Salmo 126, que falava sobre vir chorando, né? E chorando. Então, e aquele ano foi esse ano, né? Em que eu chorei muito. Que foi um ano em que eu olhava para mim, não tinha nada ainda, não tinha acontecido grande milagre, né? Porque a minha cosmovisão ainda era muito relativista, né? Eu tenho que ter para ser, né? É tudo relativo, né? Tem que ter um marido, tem que ter uma casa, tem que ter coisas, tenho que ser uma pessoa, tenho que fazer. Então, isso estava sendo trocado. Jesus estava transformando através da palavra dele, né? Então, esse ano de 2017, que foi o início foi 2016, né? Onde Deus trouxe para mim a minha herança, né? Eu digo assim, que ele me apresentou. Olha, eu morri, Sheila, por você, para que você tivesse direito a tudo isso aqui. Esse é seu direito, essa é sua herança. E aí me encontrei comigo mesma. Me encontrei com Jesus da cruz e até hoje eu fico lá. Porque é o único lugar, lugar para mim, que é o único lugar que eu realmente me encaixo. E eu ainda falo com meus obreiros, né, gente? Eu fico ali, com a minha mãozinha ali pra cruz, abaixada como uma menininha, porque eu ainda não sei de nada. Porque ele ainda resposta para tudo, né? Eu olho pra cruz e eu vejo tudo que ele me proporciona e eu ainda não mereço. E fico ali, né, diante dele, esperando alguma coisa para ver se vem. Porque, meu Deus, ele é demais. Então, e ali eu fico diante, até agora, fico diante ainda, fazendo missão, treinando pessoas, fazendo coisas, mas sendo aquela menininha ali diante da cruz, que é a melhor parte para mim. Muito bom, né? Quer falar alguma coisa? Posso continuar? Muito bom tudo isso, né? Porque... Eu queria falar, assim, sobre assim, o quanto Deus expandiu você, o quanto Deus permitiu você acessar lugares, né, que aos olhos naturais, né, são inacessíveis, aos olhos naturais, né, isso era impossível, né, e eu peguei aqui, ó, da Jordânia. Tem outra aqui, já traz para mim. Essa é da Palestina. Sim. Né? Aqui tenho de Jerusalém. Sim. Foram lugares assim que você pisou. Né? Foi algo incrível, porque ao mesmo tempo que foi tudo muito rápido, Deus proveu todas as coisas, né? Ao mesmo tempo que as oportunidades surgiram, Deus também proporcionou todo o envio, todo o acesso, né? Então eu queria... Pode falar. Então, essa é uma parte muito engraçada. Por que ela é engraçada, Sheila, né? Vocês devem estar pensando, por que é engraçada? Porque é uma coisa que eu nunca tive pretensão. Como eu disse para vocês, eu não tinha noção nenhuma do que era missão. Então, eu não sou dessas pessoas que ficam sonhando assim, vou em tal lugar, vou fazer isso. O que eu queria era só descobrir o meu propósito. Isso era um buraco bem grande no meu coração, né? E ali Jesus me encontrou. E a partir dali, começou a acontecer uma sequência para mim de milagres, né? Que eu não posso deixar de dizer que é milagre, né? Porque eu não sei, assim, eu olho para trás, né, e vejo e penso no que Deus compartilhou comigo, eu fico assim, não é possível que isso tudo tá acontecendo tão rápido.
Então, o primeiro convite de Deus foi para mim trabalhar com o que eu gosto, né, que é treinamento, né, discipulado, onde envolve pastorear, aonde envolve nações, povos, lugares. Então, desde que eu entrei na missão, eu me envolvo, às vezes eu até falo com a Mareci, estou muito cansada, eu me envolvo de 12, já me envolvi de 12 ou até 8 horas semanais, em 7 dias, já trabalhei até 16 horas com jovens, treinando ele com escolas. Então, eu estou sempre envolvida com isso, trabalhando. Eu acho que isso foi fruto de tudo que eu fui vivendo, né? Desde a primeira escola com 42 alunos, onde a gente enviou para quase todos os continentes. Também eu tive contato, né? Assim, sempre enviando, né? Treinava os obreiros, ensinava as pessoas, eu me sentia indo, eu não tinha dificuldade de ficar, nenhuma. Então eu treinava, a gente ficava aqui, eu ficava, visitava eles, fazia uma visita pastoral para eles, porque a universidade pede isso, então a gente vai fazer uma visita para dar um upgrade na equipe e tudo mais, mas não me importava, assim, não era uma coisa muito importante para mim. E aí, 2017, Deus começa a comunicar comigo sobre ir. 2018, na verdade, ele começou a falar que ia me liberar para ir, para fazer algumas coisas fora. E começou a me lembrar de coisas do Oriente Médio, coisas que ele falava comigo e tudo mais. Mas eu achava assim, não, eu tenho a Clara, a gente vai ficar por aqui e tudo mais, vou fazer o que eu tô fazendo. E aí é onde entra... porque de verdade, gente, pra mim, eu tô indo. Assim, eu não me sinto ficando com uma equipe igual agora. Foram 5 equipes, estava em todas elas. Na verdade, eu fui em todas elas pessoalmente. Mas nas outras vezes em que eu trabalhei com Tailândia, Nepal, Índia, eu me sinto envolvida de verdade, porque eu treinei eles, então eu vou. Tipo assim, não é geográfico pra mim. Então, quando foi agora 2019, eu acabo de fazer minha casa, a gente já tinha tido uma palavra, eu entro dentro de casa, Deus me comunica de novo que eu vou para o Oriente. E aí me dá uma palavra, eu falei, bom, se o Senhor está falando comigo que eu vou para o Oriente, eu vou ligar para o Marlex, para a Débora, e aí o Senhor vai falar com eles. Porque se eles não me abençoarem, eu não vou. Porque, tipo assim, porque eu achava impossível. Eu era só uma menina que queria... Eu sou ainda. Quero me encontrar só com Jesus, gente. Ai, fica lá. Então eu falei, olha, só tenho isso na minha vida, gente. Só tenho Jesus. De verdade. E aí eu começo a entender, né, algumas coisas que Deus estava me enviando mesmo, que Ele queria me ensinar algumas coisas sobre o coração dele generoso, sobre esse pai que emancipa, sobre esse pai que paga, sobre esse pai que é provedor, sabe, sobre o caráter dele, ainda coisas que eu ainda não conhecia, que eu conhecia na vida do outro, eu orava pela vida do outro, mas eu ainda não conhecia na minha vida. E aí eu liguei para Marlex, para Débora, e eles, olha, a gente sente paz e tudo. Eu falei, vocês, que eu achei muito estranho. Na ligação ele já, não, pode ir e tal. Aí eu falei, Sheila, Deus está te comunicando, vai, te lançando e tal. Eu falei, olha, eu tenho essa palavra. Eu ficava assim, muito com dedos para comunicar, né? E aí, aquela ligação foi assim, a cerejinha que eu precisava para entender todo o desenho de Deus. Como eu disse para vocês, eu não saio por aí falando que Deus falou comigo sem temor. Eu saio com muito temor, justamente porque Ele falou. E eu tenho um compromisso com o que Ele me fala. Porque se eu falo assim, Deus me falou isso, isso não acontece, eu menti. Então eu tenho muita preocupação. Então eu usei Deus, eu manipulei Deus. Eu fiz de Deus o que eu quis, ali pro momento. Então eu tenho muito temor quando Deus fala alguma coisa comigo, e eu peço mesmo, fala com fulano, comunica comigo, me dá uma palavra, eu não fico sem palavra. Então, quando o Marlex, eu tive a palavra, Deus falou comigo, eu busquei a palavra foi Salmo 119, que falava aquele versículo que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos.
Falei, nossa, mas faz sentido, né? Lâmpada para os meus pés, palavra, eu só tenho a palavra. E luz para os meus caminhos, então ele vai me guiar. Então, foi muito assim, lá no Oriente fez muito mais sentido essa palavra, depois eu conto pra você essa parte. Então, assim, fui, liguei pra ele, me deu ok, então fui, assim, questão de 15 dias, fui divulgando, fui recebendo ofertas que eu não sabia nem de onde vir, pessoas que nunca me conheceram, queriam investir por causa do chamado pro Oriente, queriam investir no Oriente, não era em mim. As pessoas, Deus, ele vai usar você, mas ele vai abençoar por causa do compromisso que ele tem com os povos. Então, assim, por causa de toda a revelação que ele queria me dar sobre o caráter dele ali, ele já tinha comunicado com pessoas sobre o Oriente. Então, essas pessoas, elas vieram e me abençoaram. E aí eu fui em 15 dias e tive contato com o mundo muçulmano. Eu não sei o que aconteceu na minha vida aqueles 15 dias. Fiz um passaporte, pra vocês terem ideia, não tinha nenhum passaporte. E aí começou a minha vida assim, pra outro lugar. E engraçado que aqui na base, eles ficaram rindo de mim. Aí você não vai, né? Você nunca quer ir. Quando você vai logo pra Palestina, Jerusalém. Você mete logo vai pra Inglaterra, porque eu fiquei na Inglaterra ainda. Você vai logo, tem rota e pisa logo. Eu falei, aí, o que eu posso fazer? Comigo é nota cara, sempre foi. Comigo é sempre assim, muito intenso. E aí eu vou pra lá, e aí começo a entender, né, o desenho de Deus para aqueles povos, principalmente para os judeus. O meu amor só cresceu, o que cresceu também para os muçulmanos, mas o meu amor e entendimento para os ortodoxos assim, cresceu ainda mais, né, para toda a minha raiz. Me encontro de novo com a minha raiz cristã, me encontro de novo com a religião, me encontro de novo com o que Deus criou em mim nesses anos todos, e me encontro com o povo que me mostra um caráter de Deus absurdo, de diligente, né? E que, Sheila, você conseguia ver Deus nos muçulmanos? Lógico que eu conseguia ver. Eu via Deus em tudo. Não tem como você ir em outro lugar e não ver em outra nação, em outra cultura, e não ter contato com característica do caráter de Deus. Eu descobri um Deus muito diligente, muito compassivo, né? Muito inteligente no Oriente Médio, sabe? Um Deus totalmente comprometido. Eu fui em Israel e eu só em um dia, assim, questão de 1 para 2 dias, eu tive contato com mais de 22 nações, porque elas andam na rua, as nações andam em Jerusalém. E eu fiquei só 6 dias, porque, olha, eu andei até aquilo lá fazendo marcha de oração, lá é proibido o cristianismo. Proibido, você pode entrar, porque é conveniente para eles, porque o cristão vai lá ver, né, as coisas de Jesus. Então eles aceitam, porque o capitalismo e todo lugar precisa disso. Mas você não pode pregar, você não pode evangelizar, você não pode entregar uma Bíblia. Então você está num lugar onde aceita você, cristão, porque você é turista, mas você não pode ser missionário. Se falar o nome de Jocum lá, eu ia presa. Então eu tive que sair das redes, porque vários missionários, né, tem essa... Então, enfim, a gente tinha muito essa dificuldade lá, que é o lugar, assim, ainda que eu penso em realmente voltar e estabelecer alguma coisa lá, no nível, assim, de Oriente, né, não sei ainda onde Deus, porque, como eu disse, Deus, ele não conta tudo, né, porque se Deus falasse assim pra mim, gente, em 2016, Sheila, você vai fazer isso, tudo nesses 4 anos, você vai passar por isso, e você vai estar nesse lugar, eu vou falar, você tá de brincadeira com a minha cara. Então, você está viajando, Deus. Eu não acredito em nada que você está me dizendo. Então, ele comunica comigo em partes, assim, né? Ele não comunica ao todo, porque eu nem aguento. Acho que com todo mundo é assim, né? Você deve ser assim também, né, Mara? Mas tem mais alguma pergunta sobre isso? Porque como eu sou né, minha personalidade, eu abro um leque enorme. E depois então, eu não fecho. Então, me ajuda. A gente vai organizar aqui, né? Hoje você trabalha com treinamento em uma escola chamada ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Sim. É isso? Tá, isso. Vou mostrar aqui os meus mimos que eu recebo sempre, ó. Ah, tem coleção já. Ó.
Linda essa. Essa da CETED. Ah, CETED. Rebeca, manda um alô. Rebeca trabalhou comigo na CETED. Essa não podia faltar, ó, pra ministra de louvor. CETED louvor, né? Que ama, né? E Todas as CETEDs que você hoje, essa é aquela que você hoje se tornou a líder, né? Justiça e Reconciliação. Sim, quero falar sobre isso. Então, a verdade é essa. A gente não vai ter muito tempo, a gente tem poucos minutos. Então, assim, a gente marca uma outra, né? Pra gente falar mais. Mas assim, você hoje trabalha treinando pessoas, enviando pessoas. Você teve experiências incríveis no Oriente Médio, né? E eu acredito que agora no Amazonas também. No Amazonas agora também. Isso, no Sertão. No Sertão agora também tive experiências maravilhosas. Foi lindo o que Deus fez lá. Meu Deus. Como é bom fazer missão no Brasil, gente. Meu Deus, é maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso. Então, ó, essas experiências o que eu faço, né? Assim, resumindo, eu trabalho com jovens, esses jovens vêm igual eu vim, né? Às vezes, assim, em algum momento da sua vida, quer saber mais sobre Deus, entender mais seu chamado, sua vocação. É uma escola de missão, mas não é uma escola de missiologia, não é uma escola de teologia. Ela é uma escola onde você aprende sobre o caráter de Deus. Então, quais são as aulas desse currículo? Que envolve isso, Sheila? Envolve disciplinas espirituais, como meditação, intercessão, louvor, adoração. Também envolve as aulas acadêmicas, onde tem aula de paternidade, quebrantamento, renúncia de direitos. Ai, tantas aulas. Graça, perdão, identidade, vocação, enfim. O currículo dela envolve muitas coisas dentro dessa escola. Essa escola te ajuda a te alinhar, né? Então, esses jovens, eles vêm para cá para aprender sobre isso, né? Eles têm toda um cronograma, toda um pano de fundo, uma panorâmica, onde eles entram debaixo disso. Eu fui obreira em várias ETEDs. Em 2019, no Descende, eu estava fazendo escola da Bíblia. Deus me convidou a fazer escola da Bíblia no início do ano, e Deus mandou eu anunciar a ETED, porque eu amo muito ETED, porque eu amo treinamento. Eu amo pegar o jovem aqui cheio de mania, e quando eu entregar ele lá na formatura, igual foi agora dia 6, eu falar, é a mesma pessoa. Tem hora que eu fico assim, eu te conheci? Então eu amo isso que o Evangelho faz, eu sou apaixonada por isso. Então, como eu sou muito intensa com essa escola, Deus me pediu ela, mandou devolver para ele. E aí eu falei, tá bom. Aí o Lora entrou lá, o Malek estava lá também. E aí eu falei, botou lá, eu orei aqui na minha cozinha, ajoelhei, falei, tá bom, eu vou te entregar a ETED, eu não quero mais saber desse monte de ETED, Chico. E aí, depois de umas 2 semanas, acho que Deus estava esperando isso, né? E porque ele não é a ETED não é maior do que ele. E acho que ela acaba sendo em algum momento, não sei. E aí ele me pediu ela. E aí eu dei, aí depois de 2 semanas, a líder aqui da nossa base me convidou para liderar esse ETED, em que ela liderava mais de 40 anos. Que ela já está um legado, né? Passou o bastão, aquela coisa do descer ensinando, né, e tal. E ali ela passou para mim, e eu assumi esse ETED, e assumi ela, e aí veio a pandemia. Então eu sou levantada uma líder nova, né, fazendo coisas que eu já fazia, só que dentro de uma pandemia, né, onde eu era movida a ouvir mais a Deus ainda, porque eu recrutava esses alunos, essas pessoas que queriam vir, mas eu não sabia o que ia acontecer, que foi muito difícil, né. Então, ali foi difícil, acho que foi para você também, para todo mundo. E aí, agora eu descobri que não foi tão difícil, que foi maravilhoso, foi tanta maravilha, tanta coisa, né, depois que passa. Verdade. E aí,
entrei nessa, peguei esse TED, pegamos Covid, ficamos doentes. Não pegamos, e tinha, olha, só Jesus. E bota máscara, tira máscara, faz protocolo, nananã. E aí, Jesus no meio, vamos ouvir Deus, não tem prático, vai ter prático. Jesus manda esses 30 jovens, mais quase 20 obreiros, para 5 lugares, inclusive de novo, né, ali para a Ásia, meio Ásia e Europa, que ali é a Turquia, onde a gente de novo vai trabalhar com refugiado, de novo ali no coração da Amazônia, trabalhando com os povos, de novo no sertão de Capipoca, trabalhando ali, andando 16 quilômetros, um trabalho que a gente fez maravilhoso aqui para 100 crianças, assim, pessoas sozinhos, pastorzinho ali sozinhos, então, né, e a gente podendo trabalhar ali, aqui em Almirante Tamandaré, aqui na comunidade do Amor, onde aqui é uma cidade dormitória, onde as pessoas não têm muito contato com o evangelho, né, mas muito com a exclusão social e pobreza, onde os alunos puderam fazer um trabalho maravilhoso, de novo na Casa Amarela, e aí aconteceu. E aí agora, tá eu de novo aqui ouvindo Deus, né, fui desafiada de novo, a gente vai vencendo, como eu disse para vocês, processos, e Deus vai dando mais desafios para a gente crescer. E agora, de novo com esse desafio, agora acaba assumindo essa TED maior aqui da base, que a gente chama ela de uma TED clássica, e a gente coloca um tema, né, que agora é até que todos possam vê-lo. Então, é até que todos possam vê-lo, nós vamos pregar o evangelho. Então, a gente está com desafios aí de muitos práticos, né? Todos eles em lugares aonde ainda o evangelho não foi. Ou seja, lugares como a gente está pensando, estou até com medo de falar o nome aqui, mas Palestina, Síria, só para esses lugares. E eu estou orando e ouvindo Deus. E a gente com esses obreiros estamos Indonésia, Tailândia, só lugares aonde não tem nenhum lugar com engajamento. O engajamento é onde não tem, ele não é alcançado e nem engajado, onde não tem nenhum missionário. Então é lá que a gente quer ir. E a proposta dessa próxima escola é isso. E o interessante é que a minha igreja está fazendo isso junto, né? Tá, um monte de aluno entrando aí que fez aqui agora. Entrou legal. Né, o Davi. E, gente, esse é meu pastor, que eu falo pra vocês todo dia. Gente, Alex, eu falo muito de tu aqui. Tu tá famoso aqui, tem que vir aqui. Esse é meu pastor, Rafael, Davi. Dá um alô ali pra ele, ó. Fala, o Iago tá aqui. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Digli daqui da base. Gente, vocês são bem-vindos aí, tá? E Rebeca. Aqui. Então, esse que é meu amigo, gente, que eu falo pra vocês, ó. Mas consegui passar? Será que foi claro? A gente vai ter que terminar por causa do tempo. Sim. Deixa eu te falar uma experiência que eu vivi. Eu fui descansar com a Débora, a gente foi para uma cidade aqui, né? Dar uma descansada em Angra, dar uma relaxadinha. A gente ganhou um descanso agora também, a gente ganhou um descanso também. Aniversário de casamento. 17 Ali, anos pastorzão, Rafael mandou, ó. Não, peraí, ó. Olha aí o Iago falando pra ti. Olha meus filhotes aí falando, aí, ó. Pastorzão famoso. Ele é muito maneiro, gente. Vocês têm que conhecer ele, cara. Fala, Marlene. Aí a gente foi à noite, né, fazer um lanche e tal, a gente encontrou um restaurante com comida árabe. E o dono do restaurante é um sírio, né? E restaurante são todos sírios que trabalham, só ele falava português, o dono. E a gente comeu ali, né, uma comida bem legal. E no final a gente começou a conversar e ele começou a contar algumas experiências, né, sobre a vida dele na Síria. Mas o que eu quero pontuar é algo que eu achei incrível. Olha só, depois que eu paguei tudo, depois que a gente pagou, ele mandou a moça do caixa tirar um valor e me dar. Tu acredita? Depois que eu já tinha pago, ele mandou tirar como se fosse uma oferta, como ele me desse um dinheiro. Entendi. Eu entendi essa oferta. Eu entendi que a Síria hoje é um país... Marielle, dá um oi aí. Dá um oi aí pro meu pastor, Marielle. Não, pera aí que a Marielle tá entrando. Dá um oi aí. Eles gostam de tu, Marlex, já. E eu entendi aquilo dali como algo totalmente espiritual, né? Uma
oração com a Síria. E Nós vamos pra aquilo, a Síria. gente já tem orado isso aí. E a gente vai, não sei através de quem, espero que através de você, mas a gente vai pisar na Síria. Ah lá, Marielle, é tu que vai na Síria, olha aí. É tu Oi, que vai na Marielle. Síria, Marielle. Tu e o Johannes. O Johannes está orando, um obreiro já. Primeiro a gente tinha que desafiar os Atalaia, né, Malex? Aí já estão orando. Aí vão fazer A Jordânia. Vão fazer Isaías Jordânia e 62. Síria. Rafael também. Rafael tem chamado para os povos muçulmanos. Ó o Rafael, ó, Rafael aí, ó. Iria bem, top. Sim. Muito bom. E a gente vai fazer lá, ó, a Marielle tá rindo de nervoso, né, minha irmã? Ó, e a gente vai pisar lá, sabia? Vai pisar lá de novo. E sabe o que é lindo, Malex? Porque eu não poderia fazer isso se você não acreditasse em mim e a minha igreja. Sério, cara. Cara, é da onde... Olha, vocês, a minha igreja. Eu falei hoje, de verdade, eu falei com meus obreiros hoje, a gente veio de um passeio. A gente ganhou um passeio. Olha ali o Iago falando que os mártires vai morrer. Os mártires. Vão morrer, eu acho que é tudo morrer. Tá todo mundo querendo morrer. Em nome de Consciência Jesus. de martírio, né? É o que a gente precisa ter nesses dias. Consciência de martírio. Trabalhar para a volta de Jesus, corresponder ao Espírito e se mover em prol da volta de Jesus. Trabalhar para ele voltar. Sim. E deixa eu te contar rapidinho uma situação. Não é rápido. Quando eu estava vindo hoje, eu ainda falei assim para os meus obreiros: eu quero combinar uma equipe de obreiros, né, para a gente ir lá na minha igreja, fazer uma coisa lá na minha igreja, tipo evangelismo, fazer as loucuras que a gente faz no prático, né? E aí eu vou alugar uma casa pra gente ir. Vocês topam? Aí uns 3 lá, o cara falaram assim: claro que eles topam, Petrópolis, pô, Rio e tal, e a gente vai, que não sei o quê. E aí eu fiquei pensando agora nessa que você falou da Síria e como a gente tá ligado, né? Você vê como Deus se comunica. Você não sabia nada da Síria, eu não tinha falado nada pra você ainda. Verdade. A gente tinha conversado sobre isso? Não. E aí você chega com essa oferta da Síria. Não, isso aí é milagre, porque um sírio não vai ofertar, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, você tem que estudar, velho. Essa cultura pra você ver. Isso foi como que aconteceu. Jesus pegou essa oferta e te deu. E aí é sério, não tem como isso acontecer. E aí a gente. Apesar da gente às vezes olhar com os olhos naturais, né? Assim, o meu espírito testificou na hora. Eu falei, cara, eu entendi esse valor que ele me deu e isso vai nos conectar àquela terra, de alguma forma. E eu já tô aqui, ó, e eu já tenho contato lá, né? As igrejas, tudo debaixo do escombro. Papai! Nervoso! Já não morri. Tá? Tá, beijo, te amo. Deixa eu te falar. Vou mandar um abraço pro Léo aqui que está acompanhando a gente. Léo é um amigo que tem chegado na Luzeiros, tem estado com a gente, uma pessoa que trabalha com dependência química, com moradores de rua, com os mais necessitados, e ele está aí acompanhando a nossa live. O Léo é um cara de Deus, que Deus ainda vai levar ele muito longe aqui na cidade. Sim, ele falou para botar ele no pacote. Vamos botar no pacote também, já vamos orar por ele. Sim. Verdade, verdade. Gente, foi muito bom estar com todos vocês aqui, tá? A ideia aqui é a mesa com os filhos de verdade. A ideia é a gente, de uma forma bem simples, a gente conversar e expor aquilo que nós somos na nossa essência em Cristo e o que Deus tem feito a partir daquilo que nós estamos nos tornando nele. Tudo é por causa dele, é para glorificar o nome dele. E toda a nossa movimentação é para que a beleza de Jesus seja vista, para que a beleza de Jesus seja notória, para que a glória do Senhor se manifeste. Sheila, nós te amamos, a Luzeiros te ama. Espero que você venha em breve estar com a gente. Você sabe que aqui é um lugar chamado Betânia. Sim, meu lugar. Está sempre de portas abertas. Tá? Meu lugar. Vocês que acompanharam a nossa live, eu estou despedindo para que a live não acaba do nada.
né? Mas, Alex, deixa eu conversar contigo. Tem que conversar de novo, cara. Tô com muita saudade de tu. Não dá pra uma live assim. Tem que conversar de novo, cara. Tem que dividir de novo. Vamos sim. Sério, Feliz, muito bom, muito bom. Eu vi todo mundo aqui, Tom, Aline, lá, gente, não dá uma hora só. Poxa. Chega, dá uma mordida na bochecha da Clara por mim. A Clara tá dormindo. A gente ganhou um passeio. A gente foi descansar, mas Alex, olha, você não tem ideia como Deus é bom, velho. E aí a gente foi descansar, e aí ela chegou muito cansada da viagem, foi dormir. E eu já tô trabalhando já trabalhamos hoje, estamos trabalhando já. E ela mandou um beijo, ela queria até aparecer aqui, ela te ama, né? Mas enfim, é isso. Olha a Débora aí, ó, com o coraçãozinho. Débora, te amo muito. Boa noite. Gente, eu tô constrangida porque não queria sair agora, entendeu? O Alex quer me tirar daqui, porque vai acabar a live, tem que ter mais tempo. Não dá pra conversar com vocês só aí. Meu lar, amo vocês. Amo vocês. Tá? Amo vocês, Luzeiros. Ó, a Igreja Luzeiros, ela é de Petrópolis, ela se encontra na rua Quissamã, 367. Nossos cultos são às quintas, 19h30, domingo, 9h30 da manhã, domingo, 18h30 da noite. Acompanha a gente também pelo YouTube. Essa live vai ficar até amanhã aqui, mas eu vou salvar, vou editar e vou colocar no YouTube para você ver o papo com a Sheila. Beleza? Meu amiguinho Marlex, nunca imaginar que eu estar numa live com ele. Jesus faz tanta coisa linda na nossa vida. Beijo, amigo. Te amo. Ele é bom. Beijão. Te amo muito. Tchau. Dá beijo nas crianças.